Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai, por esse dia, por essa oportunidade. É mais um dia e também, meu Deus, mais uma oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós para fazermos o que é bom. E o que é bom, meu Deus, é estarmos aqui agora, nessa noite gelada, buscando ao Senhor. Esse foi mais um teste que eu agradeço ao Senhor pela minha vida e por cada pessoa que tomou a decisão de passar por Ele, de vir, de ouvir a Tua palavra, de buscar o Senhor, de pagar o preço, de sacrificar a sua carne e de fazer a Tua vontade, porque a nossa, Senhor, era ficar num lugar bem quente, confortável, nos acomodarmos bem e assim passarmos o fim da tarde, da noite e talvez emendarmos até amanhã. Mas nós estamos aqui, porque nós sabemos que o Senhor está aqui, nós sabemos, meu Deus, que o Senhor se agradaria da nossa vinda, da nossa busca, e como o Senhor mesmo diz, aquele que busca, encontra. Então que o Senhor nos faça achar o Teu favor, que o Senhor nos faça achar a Tua bênção, a Tua bondade, que o Senhor responda a nossa oração, meu Deus, com restauração, com bênção, com transformação, com poder, com favor do Senhor, que eu tomo posse e declaro que cada pessoa receba o Teu favor, que cada uma, meu Deus, seja levantada pelo Espírito, encorajada no seu ânimo, meu Deus, que não seja o próprio ânimo, que não seja os sentimentos, as emoções, mas que seja o Espírito Santo do Senhor quem venha nos conduzir, nos inspirar, meu Deus, nos sustentar, ainda que na doença, ainda, meu Pai, que numa fraqueza física, no incômodo do corpo, que seja o Espírito Santo do Senhor, porque nós sabemos que para estar aqui, já teve a mão do Senhor, já teve a direção do Teu Espírito, já teve, meu Deus, o agir do Senhor em nós, e o que nós te pedimos é que a obra que o Senhor começou, que o Senhor continue até o fim, porque no fim, meu Deus, nós sabemos que tem algo melhor do que tem agora, tem algo melhor até do que tinha no começo, quando começamos a Te buscar, a ouvir a Tua palavra, a fazer a Tua vontade, a dar ao Senhor condições do Senhor se manifestar na nossa vida. Esteja conosco aqui, Senhor, eu peço, e eu entrego agora nas Tuas mãos esse culto, pedindo que o Senhor o use como instrumento para agir, para operar, para abençoar a vida de cada pessoa, a começar pela minha. Eis-nos aqui, meu Deus, envia a cada um de nós para os propósitos que o Senhor tem na nossa vida, casa, família, trabalho, para que nós sejamos a resposta de tanta gente que tem, meu Deus, buscado e quisto, meu Deus, saber. Eu quero ver, Deus, que o Senhor nos coloque a nossa vida, nossos feitos e nossos resultados, guiados pelo Senhor e pelo Espírito Santo, para sermos a resposta para tanta gente que tem buscado e desejado, meu Deus, Te conhecer. Eu entrego nas Tuas mãos esse culto e peço que o Senhor, meu Pai, nos guie, nos conduza e nos abençoe. Usa essa ferramenta, a igreja, o templo, a palavra, o louvor, usa a nossa oração, usa, meu Deus, tudo que nós temos aqui como instrumento Teu, para operar, para abençoar e restaurar. É o que eu creio e assim, meu Deus, eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito da palavra profética para 2020. Em Deus faremos proezas e Ele pisará os nossos inimigos. Amém? No frio também, gente? Amém. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza, já. Isso aí. Vamos começar aqui em o Salmo 15, Salmo 115. Essa palavra que encheu-nos de vinho novo na quarta-feira, né? Quem estava aqui na quarta-feira, gente?
Quem estava na transmissão na quarta-feira? Próxima você não vai perder, eu tenho certeza, né? É ou não é? Próxima tem coisa que a gente vive assim, igual cada culto, cada mensagem, cada palavra, é uma bênção, né? Mas tem algumas que são bênçãos sobre bênçãos, né? É ou não é verdade? Todo culto, eu penso que todo culto, você vem às 7, às 9, ao meio-dia, 15, 19h30, eu creio mesmo, não é uma coisa que eu falo, eu creio que cada culto, cada reunião é uma bênção. Se você assim ver, se você assim receber, é uma bênção. Mas tem cultos que é bênção sobre bênção, é bênção ao quadrado, né? Bênção ao cubo, é algo assim que é extra, né? Extraordinário, tudo é mais, né? Muito mais. Então, quem estava, né? E tem gente que estava na transmissão na quarta, está na transmissão hoje também, né? E está aí ouvindo, meu Deus, então venha. Mas ou não é verdade? Estou exagerando? Então, isso é para chamar a atenção mesmo, né? Nada que é trazido, falado, pregado aqui é sem propósito. Às vezes, assim, se ouvir, você fala assim, nossa, parece que está me cutucando, né? Estou mesmo, entendeu? É fato, não parece, é fato mesmo. E não adianta dizer que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É bom, ajuda, né, bacana, não é a mesma coisa. Se eu dissesse que é a mesma coisa, você que está aqui ia dizer, não é. Então, a gente tem que trabalhar com a verdade mesmo. E assim, repito algo que eu tenho falado aqui, principalmente às sextas-feiras, né? Mas outros cultos também. As pessoas que entraram e que têm tido uma postura, assim, uma postura normal, uma postura alheia, quer dizer, fora dessa ideia de pandemia, de restrição, está vivendo como se não tivesse, no que depende de si. Amém? Tem regra, tem lei, tem decreto, tem coisa que abre, tem coisa que fecha, tem coisa que trava, mas quem tomou a decisão, não, eu vou viver pela fé, eu não vou viver por decretos, eu não vou viver, está igual Daniel quando foi feito aquele decreto que não podia se curvar para outro que não fosse ali aquela imagem que foi estabelecida pelo imperador da Babilônia. Lembra? Ninguém poderá se curvar a outro Deus por 30 dias. E aquilo foi permitido por Deus, que Deus podia ter tocado na noite anterior, Deus podia ter fulminado aqueles idealizadores daquele decreto, Deus podia ter tocado o próprio rei, né? Não vai fazer isso não aceita isso não faz sentido, não tem porquê, mas Deus permitiu. E aquela permissão tinha alvo. Tinha alvo para os idealizadores? Tinha, Daniel. Tinha alvo para Deus permitir? Tinha, Daniel também. Para os idealizadores, pegamos ele. Para Deus, ele foi aprovado no teste. Está entendendo? Às vezes você está vivendo algo que você pensa, isso aqui veio para me diminuir, para me derrotar, para me destruir. Não, isso veio para me testar. Está entendendo? Isso veio para me testar. E o que eu faço? Eu passo no teste. Está entendendo? Você não tem que ter aquele pensamento, isso aqui veio para me destruir, isso aqui veio para me derrotar, isso aqui veio para me derrubar. Não, isso veio para me testar. Deus sabe da minha vida, Deus sabe o quanto que eu tenho pago o preço. Daniel era infiel ou ele era fiel? E Deus não permitiu isso? Deus estava ali acompanhando tudo, assistindo ali, eu quero ver agora, vamos lá, você pode, resista, continua fiel, ou seja, continua fazendo o que você tem feito, que é certo, que é bom, que me agrada, e o Daniel simplesmente continuou,
Foi lá, foi lançado na cova dos leões, o rei ainda depois percebeu que aquilo não fazia sentido, tentou reverter, mas não reverteu, e o próprio Deus também permitiu que ele não revertesse. Porque ele era rei, podia ter dado a ele uma ideia, ali uma saída, criado uma exceção, não fez. E o Daniel entrou e saiu. Mas quem entrou depois dele não saiu mais. E quando ele saiu dali, ele saiu para ser promovido e saiu para que o nome do Senhor fosse exaltado. Que aí a gente vê isso aqui no Salmo 115. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. E aí se a gente pega uma carona com Caleb, no que ele disse, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará na terra que nos prometeu. Deus faz na terra o que lhe agrada. E mais, Deus faz para o que lhe agrada, o que é melhor, o que há de melhor. Quando a gente vem aqui, hoje é a última sexta-feira do propósito, e eu não queria deixar de trazer a palavra dele, a palavra do propósito, Neemias. Neemias 1, versículo 1. Palavras de Neemias, filho de Racalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Esse foi o começo, depois que o Neemias recebeu aquela bomba, aquela notícia que ele não esperava. Neemias tinha uma vida normal, digamos assim, lá em Suzã. Normal. Tinha a vida dele, família dele, trabalho dele, estabilidade dele, morava na cidade dele. E aí, é igual aconteceu com Daniel, é igual. Para mim, tem muita coisa na Bíblia que é personagem diferente, tempo diferente, lugar diferente, circunstâncias diferentes. Mas, no fundo, é a mesma coisa. Neemias, um dia aí, meu irmão, como é que estão as coisas lá? Como é que está em Jerusalém? Como é que está com o pessoal lá? O irmão dele vem e solta para ele, olha, os sobreviventes estão numa situação muito difícil.
Muito complicado. Jerusalém está assim, arrasada. Ficou apenas o esqueleto de uma cidade. E o povo que está lá é aquele povo que a vida não evolui, não prospera. É um povo que vive humilhado. É um povo numa cidade sem proteção, sem fronteira, sem limite, sem vida. O povo não tem vida, o povo está muito mal. E de novo a gente vê uma coisa, o Neemias ouviu aquilo estava acontecendo há 120 anos. Mas quando ele ouviu aquilo, olha que situação, olha o tempo que ele já... Neemias não era um garoto. Ele não era um garoto, não tinha 16, 18 anos. Já era um homem. Já tinha sua vida, sua família, tinha a confiança do rei. E quando ele ouviu aquilo, ele recebeu aquilo de uma forma ali que pesou a vida dele. Meu Deus, o que é isso? Quando ele pensou na situação de Jerusalém, veja que a própria oração dele, nós temos responsabilidade nisso. Cada um cometeu os seus pecados, a começar por se afastar de Deus, fomos corruptos, nos corrompemos com outros deuses, com outras coisas, pegamos outras leis, outros decretos para seguirmos, porque isso é uma verdade, gente. Às vezes tem uma outra pessoa que fala assim, porque para mim a igreja faz lavagem cerebral nas pessoas. Quando a gente ouve isso, a gente fala assim, tá ligado, antes fosse assim. Se todo mundo recebesse essa lavagem cerebral, todo mundo estaria bem. É ou não é verdade? Não tem gente dando testemunho, minha vida mudou, minha mente mudou, olha, eu entendi, abri o meu entendimento, olha, eu mudei meu pensamento, mudei minha atitude, mudei minha fé. Mudei de vida. Então a igreja faz lavagem cerebral? Não consegue mais. Se conseguisse, seria perfeito. Claro que faz. Esse é o propósito. Quando Paulo fala, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ele está falando o que ali? Tira o teu velho, tira o pensamento velho, maneira de ver a vida velha, entendimento velho, modo operante de vida, como você opera, age, reage, se comporta, se porta, tira, deixa para trás e libera espaço na tua mente para entrar algo novo. Aí você vem para a igreja e ouve a palavra. Isso tem que entrar. Está entendendo? Tem que entrar. Quando entra, muda a vida da pessoa. Muda tudo, muda a cabeça dela, muda a maneira dela olhar para ela, da família, dela olhar para as dificuldades, para o trabalho, para as coisas boas, ela fica grata, ela vê as coisas assim, olha que maravilha, olha isso, olha aquilo. Igual à tarde ainda, liguei para uma pessoa da igreja, resolveu uma situação, falei, aí, como é que está? Esse frio, né? Essa situação, tá ruim com esse frio, com essa temperatura, com esse gelo e tal. Falei, para. Por que tá ruim? Tá bom. Tem um teto para dormir? Você tem blusa? Você tem cobertor? Tem dinheiro para comprar um café, fazer um leite quente? Tem um lugar? Tem até gente para te esquentar à noite? Peraí, tá ruim assim? Não, perdão, desculpa. Falei, não, tem gente que pode falar que está ruim. Talvez essas pessoas ainda reconheçam que alguma coisa elas têm. Isso é um tipo de lavagem cerebral que tem gente que precisa agora. Está entendendo? Você vai falar que está ruim por causa do frio? Não, está ruim por causa do frio para quem realmente está quase, literalmente, morrendo de frio. É ou não é verdade? Você está aí, está quente. Daqui você tem para onde ir, que vai ser como, gente? Quente também, é ou não é verdade? Tem uma casa, tem um teto, tem uma cobertura, tem um cobertor, tem uma roupa, no mínimo uma blusa de frio, tem uma meia para colocar no pé, vai daqui lá, abrigado, protegido de uma forma ou de outra. Mas isso é motivo de gratidão, não é só isso, mas é motivo de gratidão.
E se você não é grato pelo pouco, por que Deus vai te dar mais? Por que Deus vai dar algo grande, gigantesco, para uma pessoa que reclama do frio? Por isso? Não, peraí, lógico que não. Se você não é grato pelas pequenas coisas, você não vai chegar nas grandes. Porque sempre você vai ver tudo com maus olhos. Ai, difícil, é complicado, meu Deus. Ai, agora. Porque quem reclama do frio vai reclamar do calor, vai reclamar de estar seco, vai reclamar de estar chovendo, vai reclamar disso, vai reclamar daquilo. Porque, mentalidade. Reclamação. Entendeu? Então, tira, reclamação, pega, faz assim, entendeu? Vai embora. Isso aí. Aí você tem que colocar qual a mentalidade? Qual da palavra? Fala alto. Gratidão. Tá frio. Graças a Deus, tá frio, mas... Você pode até não gostar do frio, mas você tem que reconhecer que você está sendo cuidado, protegido, até aquecido no frio. É ou não é? Mentalidade. Então, tem que ter lavagem cerebral? Tem, lógico que tem. Tem que tirar a velha, jogar fora a velha, anular a velha e dar lugar, dar espaço para nova. Isso eu estou dando um exemplo, tá, gente? Um exemplo. Não é a palavra. O Neemias, quando viveu aquilo sacudiu ele. Aquilo fez ele olhar para uma área da vida dele que definia todas as áreas da vida dele e do que ele se propusesse a viver. Qual área? Qual área, gente? Espiritual. Tanto que a primeira coisa que ele fez não foi ir lá e inspecionar Jerusalém, não foi ligar para alguém, não foi chamar alguém, o irmão dele, então vamos fazer alguma coisa, não foi ter ido lá falar com o rei, não foi ter ido chorar para alguém, ele chorou para Deus. Ele se voltou para Deus, ele parou a vida dele e ele olhou para a área que estava abandonada. E tudo isso, vamos lembrar, Deus permitiu que chegasse até ele, Deus permitiu que ele tivesse aquele momento, algo aconteceu dentro dele um pouco antes, que ele teve interesse por informações, por saber como é que está o povo, que se você vê que ele perguntou para o irmão dele. Ou seja, ele não era um garoto, ele já tinha idade, aquilo já estava acontecendo há 120 anos, e de repente, como é que está lá? Está mal. Está indo de mal a pior. Não tem nada bom, não tem nada bem. O povo está envergonhado, humilhado, a cidade está devastada, está arrasada, está caída, está abandonada. Opa! Jerusalém. O povo de Jerusalém remeteu ao Neemias com Deus. Tanto que você vê a oração dele. Falhei, falhamos, me corrompi, fomos corruptos, mas está escrito que se nós nos voltássemos para o Senhor se voltaria para nós. Ou seja, pode estar arrasada qualquer situação. Se eu olho para aquela situação a partir da minha vida com Deus, a minha, bate no peito, diga a minha. A partir da minha vida com Deus, tudo é possível a mim. Ou seja, tudo é possível a você. Porque o nome do livro é Neemias, porque foi a partir de um homem com uma notícia trágica, terrível, que moveu a si próprio para a direção de Deus, e que moveu depois disso Deus para a direção dele, e moveu Deus para tocar o coração do rei, e moveu Deus para tocar o coração dos governadores das províncias por onde ele teve que passar, e criar para ele situação, provisão, proteção, resiliência, sabedoria, inteligência, deu a ele a capacidade de ser ouvido, que é o que tem gente que busca. Não tem gente que tudo que queria na vida é que
o cônjuge o ouvisse? Não ouvisse os amigos? Não tem gente assim? Eu queria que o meu marido me ouvisse, não ouvisse a mãe dele, o pai dele, os irmãos dele, os amigos dele, do trabalho, do futebol. Eu queria que a minha mulher me ouvisse, não ouvisse aquelas amigas dela, não ouvisse o que a televisão fala, as novelas, as séries, não ouvisse o que essas pessoas da rede social falam. Vamos parar e pensar, Neemias recebeu de Deus essa capacidade. Recebeu ou não recebeu? Vamos voltar atrás e lembrar. A bispa sempre fala isso. Que uma das poucas funções que os homens que ficaram em Jerusalém tinham era de manter o nível, a altura do mato. E isso malemar eles davam conta, lembra disso? Como que esses mesmos homens, porque homens ele não levou de Suzã. Ele não levou mão de obra. O que ele teve na viagem dele foi escolta. Por quê? Porque ele não viajou sozinho. Ele viajou com uma verdadeira riqueza. Quem deu isso para ele? Deus, mas Deus usou alguém, não usou para dar para ele? O rei, os governadores, que ele já saiu de lá rico. Olha que milagre, gente. Vamos pensar numa coisa, que às vezes tem gente, isso aqui é para cair por terra, você que pensa assim, mas como é que eu vou chegar nesse nível? Como é que eu vou ter isso? Como é que eu vou conseguir comprar a casa dos meus sonhos? Como é que eu vou conseguir comprar o carro, sendo que eu só ganho X? Se eu fizer uma conta, se eu fizer um financiamento, se eu pagar por mês, não dá, não fecha a conta. O Neemias saiu de lá, ele saiu do palácio que ele trabalhava, era subordinado, empregado, com provavelmente mais riqueza do que ele tinha ganhado em toda a vida dele. Quem que o favoreceu? Deus não pode favorecer você por causa do salário que você ganha. Não pode, porque não fecha a conta. Faz sentido o que aconteceu com Neemias? Faz sentido? Mas veja, num pedido dele, o que você quer, Neemias? Senhor, meu senhor, eu quero uma licença. Licença, eu preciso ficar um tempo aí, que a Bíblia não diz quanto tempo. Ele ficou fora, ele pediu um tempo, ele disse o tempo necessário para ele fazer o que ele imaginava que ele tinha que fazer. Tá bom, você tem. Já que eu pedi isso, eu também queria madeira, eu queria carta para eu passar por todas as províncias tranquilamente, eu quero condições, eu quero aquele tipo de material que tem lá. Você tem tudo. E ainda vou te dar uma escolta que vai proteger você e tudo que você está levando até o teu destino. Só que se eu parasse aqui, você vai ver assim, tudo isso já era milagre. Porque o Neemias não era filho, parente do rei. Ele era um dos exilados que foi promovido e chegou na função de copeiro. Ele não era governador. Ele não era um dos administradores, tipo como foi Daniel, Sadraque, Mesaque ou Abednego. Ele era um funcionário, tinha confiança, mas não era um alto cargo. Está entendendo? Mas isso, vamos lembrar como é que começou? Uma má notícia, notícia trágica, problema, fez ele se voltar para si. Espera aí, como é que eu estou com Deus? Estou mal. Como é que eu tenho que ficar? Tenho que ficar perto de Deus, tenho que me voltar para Deus, tenho que buscar Deus, eu não estou buscando, tenho que orar, tenho que jejuar, então eu vou orar, vou jejuar, vou buscar Deus, vou fazer o que eu não tenho feito, para que Deus também faça na minha vida o que Ele não tem feito. Aí tem gente que pergunta assim, para que propósito? Por que propósito? Você entende na quantidade de pessoas que entram no propósito e saem outra pessoa. Porque elas ouvem mais a palavra, elas aprendem mais, entra mais conteúdo bom, conteúdo certo. Ou seja, para isso ela tem que ter expelido conteúdo ruim, conteúdo que não acrescenta nada. E a pessoa, ela percebe, eu preciso fazer mais. Fazer o quê? Orar mais. Eu preciso fazer mais. O quê? Eu preciso jejuar mais. Gente, o que a gente tem visto e acompanhado de perto, isso desde os internos, até as pessoas que às vezes moram em outros países que contam, o quanto elas têm alcançado coisas por intermédio de jejum e oração que elas não faziam, é algo incrível. Deus movendo, Deus fazendo coisas do tipo de Neemias, de gente do nada de repente receber, toma isso aqui para você. Como assim? Como que eu vou ter que pagar? Não, isso aqui é teu.
Isso aqui, o fulano ligar, fulano, vamos voltar, vamos fazer isso aqui. Como voltar, tal, tá tudo bem, você está bem. O que é? Você está com coronavírus, vai morrer, quer terminar bem, tal. Não, estou bem, está tudo certo. Quero aqui, pensei em minha vida, me deu algo aqui, minha cabeça mudou. Só que para quem olha ali de forma rasa, superficial, usa a expressão, do nada aconteceu isso. É do nada, gente? Do nada para quem está ali. Mas para quem está aqui, oração, jejum, oração, jejum. É igual os homens que, depois do Neemias ter ido lá, inspecionado ali, né? Aqueles dias que ele passou inspecionando, viu que era pior do que ele tinha ouvido, de repente ele chama aqueles homens, o seguinte, eu vi, Deus colocou algo no meu coração, vim aqui com um propósito, vamos reconstruir a cidade. O que aqueles homens falaram? Gente, a gente falou isso aqui várias vezes. Não foi isso que eles falaram, hein, não. Vamos reconstruir a cidade. O que eles falaram? Meu Deus, gente, está quebrado isso aí, olha o frio. Era para você estar até mais grato pelo frio aí agora, vamos lá. Vou te dar uma dica, eles falaram, vamos. Entendeu? Na terceira vez tudo dá certo, então vamos lá. Vamos restaurar a cidade, gente? Aí eu te pergunto, como que aqueles homens que não davam conta de manter um mato na altura, têm uma reação espontânea dessa? É normal? Mas como que acontece uma coisa dessa? É Deus. Ou você acha que um homem, naquele tempo, sem essas técnicas todas, que é usada hoje, ele tinha esse poder todo? Neemias não era um animador de plateia, ele era um copeiro. E olha que ele chegou, ele não era conhecido deles, ele não era um cara, uma pessoa influente ali, ele não era o líder deles, ele não era o professor deles, o prefeito deles, o presidente deles. Para eles, Neemias era um estranho, e chega aquele estranho e diz, olha, Deus colocou algo no meu coração, que nós vamos fazer, vamos reconstruir a cidade, e todo mundo, vamos. E aí você vê Deus. Mas parece que tudo dava certo. Não, Neemias ele estava fazendo algo com respaldo. O respaldo que ele tinha agora era exatamente o respaldo que ele não tinha antes. O espiritual. Está entendendo? Antes, por que a cidade estava abandonada? Por que aqueles homens não tinham coragem? Por que eles não tinham força para coisas grandes, para construir, por exemplo? Eles mal davam conta de manter algo assim que era medíocre. É igual você falar para uma pessoa que você coloca um ano na mão dela, um terreno baldio, quando você volta, o muro daquele terreno lá está quebrado, você vê um monte de lixo, o mato está da altura da pessoa. Você não vai chegar e falar assim, agora eu quero que você construa um prédio. Você vai falar para essa pessoa? Só que foi o que aconteceu em Jerusalém. Foram esses homens que não deram conta do terreno baldio, que reconstruíram aquela fortaleza que se tornou a muralha e os portões daquela cidade. Foi literalmente nessa proporção que eu estou te falando. Como que a gente explica isso? Deus. Só que Deus, ele não faz as coisas por fazer. A gente vê que tem que ter um Neemias. Tem que ter alguém que é movido, que entende que as coisas não estão acontecendo na própria vida por acaso, mas que tanto as boas como as coisas ruins estão acontecendo por propósito. Está entendendo? Aconteceu isso comigo. Opa, peraí. Eu já orei? Não, então eu vou orar. Porque depois que eu orar, depois que eu me voltar para Deus, eu vou entender, eu vou ver, eu vou perceber algo que eu ainda não percebi. E certamente eu vou ter uma direção que eu ainda não tive. E se eu aplicar essa direção, vai dar certo. Que foi o que aconteceu com Neemias. Por isso que a gente faz propósito.
para que você entre num propósito. Não fica aí vagando, não fique aí andando a esmo, sem rumo, para resolver problema. Não, peraí, até esses problemas aqui que estão acontecendo tem um porquê. E aí a gente vai para o Salmo 115, não é para a minha glória. Isso aqui não foi para a glória do Neemias, isso aqui foi para a glória de Deus. Como na tua vida, cada área que não está ainda ajustada, não é para você lamentar ou aprender a conviver com isso de forma anormal, para o lado negativo. Não está bom, está ruim, mas eu tenho que entender e aceitar. Não, isso aqui é para me levar mais para Deus. É para eu me aplicar de uma maneira que eu não me apliquei ainda. Aí, bacana, deu tudo certo. Não, ele teve mais enfrentamentos, ele teve mais dificuldades do que facilidade. Aliás, que facilidade Neemias teve? Esse é um ponto que eu vivo batendo, e bati demais nesse propósito. Diga, não devo confundir favor com facilidade. O que Neemias teve, gente? Favor ou facilidade? Ele teve facilidade? Ele teve dificuldade? Quanto? Quando ele teve dificuldade? Quando? Todo dia. Qual a primeira dificuldade que a gente enfrenta? A interna. Você quer uma coisa que é uma dificuldade? E não é nenhuma barreira, mas é uma muretinha que tem gente que não consegue pular. Uma muretinha. Tem gente que acorda pensando, será que vai dar certo? Não vai, então deixa. O Neemias, eu estou errado, vou me consertar. Vou pedir para Deus misericórdia, favor. Vou buscar Ele, vou buscar dEle. Vou entender isso. Entendeu? Espiritual. Como é que eu posso fazer algo por isso? Fazendo de forma espiritual. E quando ele estava bem espiritualmente, ele foi e fez fisicamente o que ele devia fazer. E aí a gente vai ver um Neemias que era copeiro, que agiu como líder, engenheiro, comandante, orientador, conselheiro familiar, administrador. Neemias agiu como um verdadeiro estadista. Porque em tudo, ontem eu ainda falava com um grupo, num trabalho que a gente tem, Neemias agiu como tudo. Ele colocou famílias nos lugares, ele trouxe de volta, resgatou os valores dos homens que estavam baixos em relação às suas famílias. Ele acertou questões financeiras no meio daquele povo, questões de injustiça, questões ali que não estavam corretas, questões que estavam ali prejudicando uns, e na verdade estava prejudicando todo mundo. Ele acertou a parte lá da estrutura física daquela cidade, que foi a própria reconstrução, a parte política, a parte espiritual, a parte religiosa. Como que uma pessoa só pode fazer tudo isso? Quando ela está ouvindo, quando ela está dando condições a Deus. Quando ela entende o que eu estou vivendo, não é por acaso. É pelo quê, gente? É pelo quê? Propósito. Mas esse problema tem propósito? Tem. E o propósito é que eu cresça. Porque se tem uma pessoa que a gente pode dizer que na Bíblia representou faculdades, esse alguém é Neemias. Faltou a faculdade de engenharia para o Neemias? Faltou de administração? Faltou de filosofia? Mas com tudo isso ele lidou. Foi ou não foi? Não faltou para ele uma faculdade de letras, uma faculdade de matemática, não faltou para ele uma faculdade ali de administração, não. E tudo que cruzou à frente dele, agora eu estou tendo problema político, vamos resolver o problema político. Agora eu estou tendo problema com as famílias, vamos resolver o problema das famílias. Agora o problema é financeiro, vamos resolver o problema financeiro. Tudo como? Em Deus. E tudo, você vai ver do capítulo 1, como a gente viu, até o capítulo último. Sempre tinha algo, ele orava. Ele apresentava a Deus.
Ele se negava a ficar com o que ele estava vendo, com o que estava chegando, notícia, fofoca, calúnia, mentira. Estão falando isso, Neemias. Vamos orar, vamos colocar na mão de Deus. Senhor, fortaleça. Senhor, enfraqueça os inimigos. Senhor, eles não têm parte. Senhor, anima esses homens. Ele se negava a ver, a ouvir, a receber o que não vinha de Deus. Então o que ele bebia? Do Espírito do Senhor. O que ele comia? Da palavra. Com qual a versão que ele ficava? Com a versão que Deus dava para ele. Por isso que ele saiu de Suzã. Porque senão não teria nem saído. Eu nunca fiz isso, não sei o que fazer, não sei nem o tamanho, eu ouvi falar. E quando ele chegou lá, ele viu que não era como ele tinha ouvido, era pior. Ele não voltou atrás. E a mesma coisa tem que ser cada um de nós. Isso aqui não, isso aqui Deus sabe o que está acontecendo. Não sobrevirá sobre vós fardo que não seja humano, tentação que não seja humana, mas junto com a tentação também, o Senhor que é fiel vos dará o escape, a saída. Se o Neemias, que, digamos assim, entre aspas, não era nem dele o problema, mas quando ele se propôs em Deus ir e resolver o problema, ele resolveu. Deus o abençoou, Deus o favoreceu, Deus o capacitou. Conosco tem que ser da mesma maneira. Não é pelos números, não é pelo histórico que algo tem, não é pela experiência, não é pelo grupo que está comigo, para aqueles, não, se eu tivesse um grupo melhor, se na minha família tivesse mais gente comigo, se na minha empresa as pessoas estivessem melhores capacitadas. Nada disso o Neemias teve. E aí a gente vai lá no capítulo 6, Lendário 6,15, o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. E quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de quem? Com Neemias, está escrito. Para os povos, não foi o Neemias, o filho de quem? Para os povos foi, Deus está com esse povo. Olha o que esse povo está fazendo. Olha o tamanho da mudança. Olha o tamanho da obra. Olha aí a grandiosidade do que esse povo está fazendo. Deus está com eles. E o que eles viram era verdade. Deus passou a estar com aquele povo por causa de um homem que tomou essa decisão. Isso significa que se você bebe mesmo desse Espírito, você pode levar o favor de Deus, a bênção de Deus, o milagre de Deus, e fazer com que a obra de Deus seja realizada onde você entender. Deus quer que eu comece, que eu ore por isso, que eu trabalhe nisso, que eu dê passos aqui, que eu peça, que eu haja, que eu declare, que eu faça, que eu jejue por isso. Como fez o Neemias. E vamos lembrar, isso aqui começou com oração. E terminou como está no Salmo 115. Não foi do Neemias a glória foi de Deus. Não foi isso? Aí você olha para uma situação na tua casa, complicada, um relacionamento impossível, uma conquista que hoje não faz parte dos seus números nem de jeito nenhum. Você olha para a tua saúde, já viu N resultados, não dá, não tem jeito, não tem como. Tudo isso está dentro desse mesmo controle que Deus tinha de Jerusalém, da vida do Neemias, das limitações do Neemias, das limitações daqueles homens. E tudo isso, eu acho incrível que quanto mais nós vamos lendo com atenção, a gente vê algo improvável acontecendo por intermédio do Neemias. Quem que era o Neemias? O Neemias nem profeta era. Sabia disso?
Neemias não foi profeta. Daqueles que recebeu, que nasceu já destinado àquele propósito. Tipo um descendente de Levi, daqueles que tinham revelações de Deus que os outros não tinham. Neemias era uma pessoa comum, como eu e você, que quando ouviu algo e aquilo o incomodou, ele não ficou com aquele incômodo. Ele usou aquele incômodo para se aproximar de Deus. E a gente tem que fazer isso. Tem algo que está te incomodando, tem algo que você está pensando assim, isso aqui não pode continuar como está. Isso tem que me aproximar de Deus, isso tem que me fazer orar mais do que eu estou orando. Isso tem que fazer eu crer mais do que eu estou crendo, isso tem que fazer eu mudar as minhas declarações. Isso tem que fazer eu acreditar no que eu não acredito ainda, porque essa é a saída. Essa é a melhor opção que eu tenho, a opção de acreditar. Deus pode me usar, Deus pode criar meios, Deus pode usar pessoas que até então não se moveram, não se tocaram, não se despertaram, e ali tinha gente que não se despertou, igual acontece na igreja. Tem gente às vezes que está na igreja, a gente vê demais isso. Gente que está há anos na igreja. Teve oportunidades, de fazer, de acontecer, de orar por algo, de mudar algo, de viver algo. E às vezes a pessoa está lá, e aceita, não é o tempo, não, deixa, não. Aí de repente chega uma pessoa nova, pega a palavra e começa a ter ousadia na fé. Não, Deus vai me abençoar nisso aqui. Ela coloca na cabeça, Deus vai me abençoar, e começa, Deus vai me abençoar, e começa a orar por aquilo, jejuar por aquilo, entendeu? A pessoa, ela pega aquilo como não, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Daqui a pouco o que acontece? Está vendo? Todo mundo sabe. E às vezes isso desperta até inveja. E essa inveja traz para a pessoa oposição. Às vezes até dentro da igreja. Traz ou não traz, gente? Traz. O fulano está achando, chegou ontem, já quer sentar na janelinha, o fulano está ali. A gente não vai conseguir chegar nesse número, mas você já imaginou quantas pessoas moravam em Jerusalém há mais tempo de vida que tinha o Neemias? De repente chega um homem lá, Deus falou, Deus colocou no meu coração, eu já ganhei madeira, ganhei material, consegui fazer uma viagem maravilhosa, vamos reconstruir? Vamos. Tem mais atitude que eu, você crê mais que eu. Deixa eu dizer uma coisa para você, às vezes você não é o Neemias, e Deus coloca um Neemias na tua vida, o que você tem que fazer? Ele parou com um ônibus daquele que o banco deita tudo, sabe? Aquele ônibus que, como é que chama? Cama total, né? Leito total. Aí está escrito assim, sabe aquelas plaquinhas que tem do lado da porta? Wi-Fi, televisão, ar-condicionado. Aí o Neemias está dirigindo o ônibus, ele vai lá, abre a porta, fala assim, vamos? Tem gente que não é humilde, sabe o que a pessoa fala? Não, vou esperar o próximo, pode deixar. Não precisa não, pode deixar, pode passar. De verdade, às vezes você não é o Neemias. Mas eu te pergunto, essas pessoas aqui que não davam conta do mato, quando chegou o Neemias e falou, vamos, e elas falaram, vamos, foi bom ou foi ruim para elas? Às vezes Deus está colocando um Neemias na tua vida, e eu creio que a igreja é um Neemias na vida de muitos. Muitos não tinham essa mentalidade, esse pensamento, não tinham esse poder de se auto-sacudir, sabe? Peraí, deixa eu pensar, deixa eu tirar aqui, sacudir até cair esse pensamento ruim, essa aceitação, esse conformismo, essa visão minúscula de vida, deixa isso aqui sair, para entrar uma nova. Tem gente que não deixa. Vai ficar ali esperando, no sol ou na chuva, num dia frio igual hoje. Não deixa, passa o próximo. Por falta de humildade. Às vezes você não é o Neemias ainda. Deus até te dá condições para ser, mas às vezes você não é. E aí, faz o quê? Deus coloca o Neemias na sua vida. Entra nesse ônibus Neemias. Não, eu não quero ônibus, eu quero o avião.
Só que o avião está lá em cima ainda. Tem humildade. Direto tem uma palavra que Deus manda para a igreja assim: não despreze, quem lembra? Não despreze. Neemias teve que sair de Suzã. Aqueles homens tiveram que aceitar aquela convocação, aquela chamada. Eu digo o seguinte, às vezes você pode ser um Neemias, mas hoje você ainda não sabe como começar. Entra no ônibus do Neemias, seja humilde, aprenda com ele. Talvez tenha alguém que já orou 4 meses, você vai começar a orar agora. Você precisa esperar 4 meses ou já pode começar a desfrutar, respingar bênção dos outros? Ou não, vou ficar aqui no seco até dar o meu tempo, eu não quero que respinga nada na minha vida. Não, eu quero que respinga, se Deus tiver que derramar, derrame, mas se tiver que respingar também, pode respingar. Bênção nunca é demais, está entendendo? Tem gente que começou sendo respingado por um familiar, tem gente que começou sendo respingado pelo patrão, tem gente que começou sendo respingado pelo funcionário, hoje já emana a bênção. Mas teve que ter o começo, teve que dar o primeiro passo, teve que começar algo também, crendo em conjunto, crendo coletivamente, não, eu vou fazer parte agora desse projeto, daqui a pouco eu estou executando o meu. O que você não pode mais é perder tempo, está envolvido com a coisa errada, está olhando para a sua própria vida de maneira errada, equivocada. Ah não, isso porque isso, não tem porquê, Deus tem propósito, eu preciso descobrir qual é a minha função aqui, o que eu posso fazer. E uma coisa eu sei, não preciso nem de você perguntar para Deus, eu posso orar, eu posso crer, eu posso declarar, eu posso ver isso com bons olhos e dar minha contribuição para que por intermédio da minha pessoa, por intermédio das minhas obras, por intermédio das minhas palavras, por intermédio da minha postura de fé, Deus faça a diferença, como a gente vê em Neemias. Agora, para isso você precisa crer que Ele pode e vai te usar. Não, Deus vai me usar. Ainda que seja para eu ajudar o Neemias. Neemias não fez aquilo sozinho. Mas onde ele passava, tinha o favor de Deus. E eu lembro você que o favor de Deus não é algo que acontece do nada. Ali tinha um fundo de oração, de jejum, de um homem que não se rendia ao que estava acontecendo. Está acontecendo. Não, eu não vim aqui por conta de rumores, eu não vim aqui por conta dessas pessoas, eu vim aqui por um propósito. Você está aqui hoje por um propósito. Então viva com um propósito em tudo. Talvez você tenha um ganho, um crescimento, e aí você vê um retrocesso em alguma área, isso tem um propósito. Qual? Que você se aplique mais, que você não se iluda, não se desvie de Deus para as pessoas. Quanta gente que cai na fé, se afasta da igreja, porque por um tempo vê alguém mudando, depois aquela pessoa tem um retrocesso grande. Se a fé da pessoa está na pessoa, o que acontece com ela? Cai um, ela cai atrás, é ou não é? Se a fé dela está em Deus, ela sabe, todas as coisas cooperam. Melhor acontecer isso agora do que lá na frente, Deus sabe o que vai fazer. Vou orar mais, vou buscar mais, vou colocar esse nome mais, vou fazer a minha parte. Minha fé está em Deus. Ou Neemias começou, aqueles homens nunca tiveram uma vontade de desistir. Nunca chegaram nele, Neemias, não dá, é muito para nós. Tem gente aqui, não é instalada que diz, tem gente aqui camuflada no nosso meio, tem uma rebelião, tem uma guerra. Olha para Deus. Eu não quero que você esqueça que esse propósito tem nesse homem, nesse livro, a referência. E não é por acaso. Tudo que você pensar, qualquer área da sua vida, Neemias lidou com ela durante esse período e ele venceu. Se ele venceu, e ele não venceu por outro motivo que não seja a fé, nós também podemos vencer. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Pega o seu propósito, coloque ele no seu coração. E aqui você tem duas opções.
Ou você é o Neemias, ou você está no grupo do Neemias. Seja o Neemias. Ou pelo menos entra no grupo dele, entra dentro do ônibus Neemias. Ou seja, eu quero fazer parte de um projeto vencedor de vida. E o projeto vencedor é aquele que Deus é o idealizador. Não é um projeto que teve o melhor marketing, não é um projeto que tem o melhor investimento, não é um projeto que tem um histórico, porque quantas pessoas se fiaram no seu histórico daquilo, e com todo o histórico, as suas estruturas, seus fundamentos ruíram, sua casa caiu, sua vida foi roubada. Neemias não tinha histórico. O pai dele não foi um dos homens que o espelhou. O Racalias não foi um vencedor. Há 120 anos, por exemplo, o pai de Neemias, a exemplo do Terá, não teve a atitude que o Neemias teve ali em 52 dias. Isso mostra que, como a gente ouviu no domingo passado, você pode até não ter tido em casa com seus pais essa mentalidade vencedora. Você pode não ter tido alguém que ensinou e treinou você para ser um vencedor na vida. Eu não estou dizendo que você não teve, você pode ter tido ou pode não ter tido. Isso não pode ser um motivo agora para você ficar se lamentando e aceitar todos os limites que a vida e que o diabo te impõe, não. Se os teus pais não te treinaram, você tem um treinamento completo pela Bíblia. E a Bíblia está à disposição de todos nós. Esse aqui é um verdadeiro treinamento. O livro de Neemias é um verdadeiro treinamento. De até onde eu posso chegar. De que tipo de situação, com qual tipo de situação eu posso lidar e vencer? Todas. Como eu falei aqui, e você deve ter ouvido isso aqui N vezes durante esse propósito, da bispa e de todos os companheiros de pregação, Neemias lidou com todas as áreas. E o que passou diante do olhar dele não ficou do mesmo jeito. Assim como aquele monte de entulho, quando ele chegou, se transformou numa fortaleza, e os montes de cinzas se transformaram em pilares e portões, as famílias não eram as mesmas, a dívida e o endividamento daquele povo não continuou do mesmo jeito, a situação religiosa e enganosa não continuou do mesmo jeito, a situação política e o tipo de líder que aquele povo tinha não continuou da mesma maneira, a honra daquele povo foi restaurada, tudo foi mudado. Por quê? Porque tinha alguém que cria, isso aqui não é para ser assim, isso aqui não pode continuar desse jeito, eu não vou compactuar, eu não vou aceitar, eu não vou permitir, eu vou trabalhar, e vou trabalhar isso como? Em Deus, na oração, no jejum. Está difícil, vou jejuar mais, está difícil, vou jejuar mais, vou orar mais, não aceita isso não, meu filho, levanta, se encoraja, se anima, Deus está conosco, não tem por que você baixar a cabeça. Não foi só ele. Quem cruzou o caminho dele e teve humildade para aprender, para ser conduzido, foi abençoado junto com ele. Tem gente que não é abençoada na igreja porque não tem humildade. Tem um tempo de você ser conduzido. De você não fazer mais do seu jeito, fazer do jeito que está sendo ensinado, pregado. Trocar.
o que achava que sabia, pelo novo da palavra de Deus. Trocar talvez até aquilo que você achava em que era perito, especialista, conhecedor, profundo, pela profundidade de Deus, a revelação que vem pela palavra. Vou fazer do jeito de Deus, eu vou dar condições de Deus estar comigo. Eu não vou confiar no dinheiro que eu investi, eu não vou confiar nessa pessoa que me indicou, eu não vou confiar no histórico, eu não vou pelo nome, pelo sobrenome, eu vou confiar em Deus, eu vou dar condições de Deus trabalhar na minha vida, e me usar para trabalhar quem e o que Ele quiser trabalhar. Ah, mas essa pessoa, ela age assim comigo, ela fala assim, Deus sabe. Deus não permitiu, Deus não podia ter feito cair uma pedra na cabeça do Sambalate, Gesem, Tobias? Quando estivessem passando do lado do muro lá, zombando, não podia ter caído uma pedra na cabeça deles? Não caiu. Eles não tropeçaram sequer, não torceu o pé. Conseguiam todos os dias estar lá andando e atingindo o maior número de pessoas para tentar fermentá-los. Deus permitiu. Agora, se eu te perguntar, eles conseguiram atrasar ou atrapalhar a obra do Neemias? Não. Porque o Neemias não permitiu isso. E nós não vemos o Neemias discutindo com eles. Nós não vemos o Neemias entregando para eles o tempo dele, para dar resposta para eles. Para parar, para ficar ali debatendo com eles. As coisas chegavam no Neemias, mas o Neemias não ia atrás daquilo para buscar, saber o que estão falando, como que eles estão se comportando, o que eles estão pensando de nós. Chegava nele, ele combatia. Para, tira o teu olhar disso, vamos olhar. Foca na obra. Foca no trabalho. Foca no propósito que você está aí. Você está aí pelo quê? Pela tua família. Lembra da tua mulher, meu irmão. Lembra da tua filha, ficou em casa. Lembra do teu filho. Pensa em como você nunca viu essa cidade que você quer ver daqui a pouco. Você quer que termine quando? Daqui 120 anos? Que o teu neto termine essa obra? Não, você quer terminar ela? Então para de pensar no Sambalate, Tobias, no Gesem. Olha aí para essa pedra, levanta ela, põe a massa. Levanta essa tábua aí, levanta esse portão. Que é o que tem gente que tem que fazer. Para de ficar pensando naqueles que parecem teus adversários. Que estão falando, pensando, dizendo, ou aquelas orações que por um tempo parecem que tiveram resposta e agora não estão tendo mais. Não, olha para Deus, continua com o mesmo foco que você começou, com o mesmo propósito, a mesma certeza e convicção. Daqui a pouco você vai ver igual Neemias, o povo vai olhar e vai falar, nossa, já? E você vai lembrar, para você é já, mas eu todos os dias lembrei, clamei, pedi, jejuei tantas, N vezes. E eu sei o quanto isso custa. Quem olhou de fora, meu Deus, que obra. Só pode ter sido Deus, Neemias sabia, nunca teve dúvida que era Deus. Vamos orar pelo favor de Deus, gente. Ora a Deus, fala para Ele, Senhor, eu quero contar também com o Teu favor, eu estou num propósito. Eu estou nessa obra de restauração da minha vida, da minha família, do meu casamento, dos meus filhos, que eu olho às vezes, quando eu caio na tentação, eu olho para a atitude deles, para as palavras deles, eu olho, meu Deus, para o meu salário, não tem mudança, eu olho para aquela empresa, os números são negativos, eu olho, meu Deus, para aquela situação está ruim, não, mas os meus olhos estão aqui, eu estou aqui na tua casa hoje, nessa noite fria, por quê? Porque eu estou olhando para o Senhor, porque eu creio no Senhor, eu não estou olhando para aqueles homens, que até poucos dias não davam conta de manter um mato, meu Deus, numa altura digna. Eu estou olhando para o Senhor. Eu cheguei até aqui, meu Deus, porque eu continuo crendo, eu continuo esperando do Senhor.
Eu sei que não é por número, por lógica, por histórico, não é por essa pessoa, mas vai ser da mão do Senhor, vai ser pelo favor do Senhor, vai ser por algo, meu Deus, que não é natural, algo sobrenatural, que eu vou ver a tua glória, e quando eu a vê-la, eu não verei sozinho, porque vai ser impossível alguém não perceber, foi Deus que ajudou essa pessoa. Foi Deus que trouxe isso até ela. Foi Deus que mudou esse coração. Foi Deus que enviou essa provisão. Foi Deus que alterou essa realidade. Foi Deus que fortaleceu, foi Deus que sustentou, foi Deus que conduziu, foi Deus que deu sabedoria. Foi Deus quem reverteu isso. Foi Deus quem restituiu o que tinha sido levado, perdido. Se volta para Deus. Dá condições a Ele, dele te abençoar. Nós estamos como Neemias. Nós estamos aqui por propósito. Estamos aqui para chamar a atenção de Deus. Situações aconteceram na sua vida para que você se voltasse para o seu espiritual e visse: eu preciso ser uma pessoa só. Eu preciso ter sinceridade com Deus. Eu preciso ter vida com Deus. Eu preciso depender de Deus. Eu preciso cultuar a Deus, não apenas ir no culto, mas a minha vida, as minhas palavras, as minhas obras, as minhas ações, as minhas reações precisam cultuar a Deus. Senhor, eu oro agora e eu peço, olha, meu Pai, para o teu povo. Olha, meu Deus, como o Senhor olhou e viu Neemias arrependido, um Neemias, meu Deus, ali sabendo quem ele era, se voltando para o Senhor, pedindo, meu Deus, a tua ajuda, pedindo misericórdia, pedindo perdão, e também, meu Deus, pedindo sabedoria, provisão, bênção, pedindo proteção, pedindo favor. Eis-nos aqui também, meu Pai, pedindo tudo isso. E cada uma, meu Pai, das situações que cada pessoa te apresenta em específico, aquelas que apresentam ao Senhor algo da família, uma troca de coração, uma restauração, uma provisão que se faz necessária, um sonho, meu Deus, que hoje essa pessoa não tem nenhum fundamento para vivê-lo, realizá-lo, mas ela crê que ela não está imaginando isso à toa, que ela não consegue conceber internamente à toa, mas é porque o Senhor pode fazê-la chegar lá, atingir isso. Essa saúde que até então vivia, meu Deus, doente, comprometida, escassa, e que essa pessoa olha para o Senhor e crê: o Senhor pode me curar, o Senhor pode me levantar, o Senhor pode, meu Deus, me capacitar, o Senhor pode fazer por mim o que médico não pôde, o que remédio não pôde, o que tratamento não pôde. E eu oro, meu Deus, e peço: faça, que assim como o Senhor fez no tempo de Neemias, que assim como o Senhor fez por intermédio dele, para ele, por ele, meu Deus, na vida daquele povo, na vida daquela cidade, faz de novo, Senhor, faz de novo na vida dessa pessoa que crê, faz de novo, meu Pai, na vida de cada pessoa que se viu como Neemias, cada pessoa que agora fala com o Senhor e diz: Senhor, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor está comigo, eu creio que o Senhor me trouxe até aqui, eu creio que até as notícias, as situações, os fatos, meu Deus, que chegaram na minha vida, chegaram com um propósito, chegaram para me mover para a direção do Senhor. Porque quando nós nos voltamos para o Senhor, meu Deus, como fez o Neemias, o Senhor também se volta para nós. O Senhor também, meu Pai, se volta para a nossa direção. E quando clamamos, o Senhor nos atende. O Senhor, meu Deus, vem ao nosso encontro. E o Senhor faz a diferença. E eu peço: Senhor, faz de novo. Faz a diferença em cada área da vida do teu povo.
Eu oro, meu Pai, mais uma vez, eu consagro aqui agora cada propósito, cada pessoa, cada Neemias que tem aqui, meu Deus, cada ajudador de Neemias, cada trabalhador que está se aliando, que está se unindo ao Neemias, que humildemente entende, esse é o Neemias que eu vou acompanhar, essa palavra para mim é o Neemias, esse propósito para mim é o Neemias, a igreja para mim é o Neemias, que eu vou beber desse Espírito, eu pego dessa palavra, e eu vou entrar agora nessa mesma unção, eu vou fazer parte desse favor, meu Deus, eu te peço agora, ouça e responda, meu Deus, cada clamor, cada pedido, Senhor, de restauração agora, que essa pessoa te apresenta para a vida dela, para a família, para o trabalho, para a empresa, para a saúde, ou mesmo, meu Deus, para alguém que está na casa dela e que ainda não crê como ela, e ela pede, Senhor, favoreça, age aqui na minha casa, age no meu trabalho, age, Senhor, na minha vida, no meu casamento. Eu concordo, Senhor, e eu declaro agora que para onde tem uma oração sendo feita, um clamor, onde o Senhor tem recebido, meu Deus, constantes jejuns, pedindo, Senhor, eu estou me sacrificando para que essa situação seja levantada, para que esse muro que caiu, meu Deus, seja reconstruído. Eu te peço, age em favor do teu povo, fortalece essa pessoa, como o Senhor fortaleceu tanto ao Neemias, quanto, meu Deus, aqueles homens que até então eram inúteis, eram incapazes, meu Deus, eram fracos, eram conformados, meu Deus. Eu peço, fortaleça o teu povo, fortaleça, meu Deus, espiritualmente, para que não tenha batalha em que essa pessoa seja derrotada, Senhor, que nenhuma das batalhas, que nenhum dos enfrentamentos ela retroceda, mas que ela olhe para o Senhor, que ela creia e que ela receba favor, força, unção, ânimo, que ela receba o que ela precisa, a provisão, o entendimento, o discernimento, a sabedoria, para que ela veja, faça, meu Deus, e realize a diferença. Eu peço, restaura a vida do teu povo, Senhor. Pede para Deus, o que é que tem que ser restaurado na sua vida? Fala para Ele, Senhor, eu creio que isso aqui o Senhor restaura, essa pessoa, essa área, essa parte da minha vida, ficou 120 anos, caída, derrubada, envergonhada, a humilhação que eu passei, mas eu creio, Senhor, eu creio que isso aqui muda, eu creio, meu Deus, que isso aqui é transformado, eu creio, meu Deus, naquilo que eu acostumei, eu cresci vendo, pedras queimadas, entulho, cinzas, eu já vejo um muro aqui construído, Senhor, eu já vejo um muro construído, eu já vejo homens que andavam de cabeça baixa, sendo protetores, pais de família, homens endividados, liquidando esses compromissos, se tornando em homens honrados, de credibilidade, prósperos, ricos, fartos, uma cidade arrasada, sem honra, sendo o temor de toda a região pela obra que o Senhor está fazendo. Eu declaro, meu Deus, que essa seja a realidade do teu povo, que cada um saia daqui hoje mais forte, mais temente ao Senhor, mas não com medo de alguma coisa, de alguma situação, ainda que tenha visto e ouvido hoje isso, ainda que tenha visto, meu Deus, a notícia do caos, ainda que tenha recebido o diagnóstico, o exame, o resultado, meu Deus, de uma notícia trágica, eu declaro, meu Deus, que assim como Neemias, que ela vá até o final e que ela veja a reconstrução que o Senhor está fazendo na vida dela, a restauração que o Senhor já começou a fazer na vida dela, a transformação, meu Deus, que o Senhor já começou a operar na vida dela, e eu declaro que assim seja. Eu concordo com cada oração, eu concordo aqui com cada livramento, eu concordo, Senhor, com cada cura, com cada transformação, e eu ligo aqui na terra cada oração, cada restauração e reconstrução, para que todas, meu Deus, sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.